Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Terapia Etc e Tal, aqui no nosso Madrugada Astral. É um prazer estar aqui novamente, trazendo temas relacionados à psicologia, saúde mental e emocional, sempre com o objetivo do quê, gente? De trazer a psicologia dia a dia, a psicologia prática. Sempre, muitas vezes eu tô aqui sozinha, muitas vezes com convidados que normalmente têm conteúdos e assuntos interessantes que possam ser aplicáveis para vocês. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema diferente, algo que até tenha muito a ver com o imaginário das pessoas. Às vezes as pessoas podem até confundir um pouco desse assunto, achando que isso tem a ver com algo energético, algo espiritual, algo mágico, mas não, a psicologia também tem uma parte dela que fala sobre simbologia, que fala sobre arquétipos, que fala sobre sombra, que fala sobre persona, enfim, é a psicologia junguiana, a psicologia analítica. E eu trouxe para falar sobre isso para vocês uma grande conhecida, amiga, querida, que é a Ana Paula Café, que é psicóloga junguiana. Olá! Se apresenta para nossa audiência. Oi, pessoal. Eu sou a psicóloga Ana Paula Café, sou psicóloga junguiana e especialista em psicologia analítica. Sou supervisora clínica também em faculdade, na clínica, e faço atendimentos presenciais e online. Muito bem. Ana, já vamos começar falando para esse povo. O que é esse bendito desses arquétipos? São as águias, Os cavalos. os cavalos, mas tem mais o quê? Eu já ouvi coelhos, Coelhos. já ouvi arquétipos também, já ouvi falar de pedras, né? Você tem que ter tudo dourado na sua casa para ativar o arquétipo da riqueza. É isso, Ana? Não. Não é para psicologia junguiana, gente, que fique claro, tá? Isso. Não estamos falando aqui de outras vertentes de entendimento. Explica pra gente, assim, acho que primeiro explicar pro pessoal o que é a psicologia junguiana e o que são os arquétipos dentro dessa teoria. Tá. Bom, vamos lá. O Jung, ele foi um psiquiatra e através dos estudos e do atendimento dele clínico, né, ele desenvolveu muita coisa junto com Freud. E depois disso ele acabou indo para uma outra vertente quando ele entende, a partir das suas experiências dentro do consultório e dos seus estudos, que além da consciência pessoal, inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo. Então ele chega à conclusão de que há algo que nós herdamos da época que nós nascemos, da sociedade que nós estamos incluídos, da família que a gente nasce, né? Eu sempre conto uma história, às vezes, assim, até da minha família, que a minha tia estava grávida quando a minha avó paterna faleceu, e ela perdeu esse bebê. E a minha prima, que nasceu depois, alguns anos depois, ela começou a falar de coisas que tinham acontecido na nossa família que ela não tinha como saber, porque ninguém tinha contado para ela. Nossa! Ou seja, o inconsciente coletivo familiar acabou sendo transmitido para ela de alguma forma. Então, Jung, quando ele vai falar sobre o arquétipo, né, os arquétipos é um dos conceitos centrais da psicologia analítica. E, para entender de uma forma simples, imagine como se houvessem moldes ou uma impressão digital, né, psíquica, que todos os seres humanos compartilham, independente da cultura ou época que vivem. Aqui, então, ele propõe que nós não nascemos como uma folha em branco, além do nosso inconsciente pessoal, que são nossas memórias e os traumas individuais, existe esse inconsciente coletivo que eu estou falando, né? Então, os arquétipos, eles são estruturas desse inconsciente coletivo que compõem o mais profundo da nossa mente. São padrões universais de comportamento de comportamentos e imagens que herdamos Da família, ou mesmo da própria humanidade. Da própria humanidade. Como um todo. Assim, para vocês entenderem de maneira mais clara, imaginem o seguinte, pelo menos é como eu entendo, tá, Ana? Se eu estiver errada, você me corrige. O arquétipo que a gente falou até no nosso podcast, né, da grande mãe, apesar do nome ser diferente, a representação dela é a mesma em todas as culturas, né? Então, a grande mãe é quem? Aquela que acolhe, aquela que cuida, aquela que nutre, independente dela se chamar Maria ou Shiva. Nem sei se Shiva é masculino ou feminino.
É isso. Exatamente. Então, assim, em cada cultura, né, em cada sociedade ou família, ela vai ter um nome simbólico, mas o arquétipo, como ele é algo muito mais primitivo e ele faz parte da humanidade, é o mesmo, independente de quem ativa, de como é ativado inconsciente para cada pessoa. E como que isso funciona na clínica? Tá. Na clínica, a gente trabalha a questão dos arquétipos para conseguir identificar ali situações que o paciente está passando, né? Até de forma trazendo também a questão dos mitos. Então, por exemplo, se ele está na jornada do herói, que ele é ali muito resolutivo, que ele precisa estar sempre à frente de tudo, resolvendo as coisas, liderando tudo. Então, a gente consegue compreender o que está acontecendo ali nesse inconsciente. O que ele está sentindo, por que ele está se comportando daquela forma, aquele jeito de pensar, né? Como se ele tivesse constelado esse conteúdo na consciência dele. Então, para a gente é muito importante para conseguir identificar, porque a gente consegue trabalhar isso encontrando o caminho do meio. Porque não dá, por exemplo, para a gente estar em luta o tempo todo, né? Ou estar na realização o tempo todo. Esse descanso vem quando? Esse momento de você dedicar a você vem quando, se você o tempo inteiro está sendo chamado para guerrear, né? Entendi. Então, alguma coisa está disfuncional. Entendi. E quais são os arquétipos mais comuns? Tá. A gente tem, assim, só pra gente elucidar pro pessoal. Sim. Os principais arquétipos que Jung fala é a persona, a sombra, o ânimos e a ânima, e o self, que é o si mesmo, que vai falar sobre as histórias e memórias individuais de cada um. Entendi. E o que significa cada um desses, Ana? Assim, a gente tem... que como o pessoal está ouvindo, né? Às vezes fica mais fácil exemplificar. A gente tem exemplos comuns que a gente consiga Sim. explicar ou não? Sim, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a persona é a máscara que usamos para nos adaptar à sociedade e às expectativas externas. Tipo a persona do Instagram. Essa é uma persona interessante, porque tem gente que não consegue sair dela, né? E aí, aonde está? No jantar familiar, é brincando com o filho, é, sei lá, passeando na rua, é o instagramável, né? Aquela pessoa que precisa estar ativa o tempo inteiro ali. Então, a gente tende para um lugar de doença, patológico, a gente diria, quando a pessoa não consegue se desgrudar, porque a persona, ela vai se modificando conforme você vai se relacionando e para os lugares que você vai atuando. E aí, se você fica identificado com aquilo o tempo todo, isso vai para um lugar de adoecimento. Exemplo disso, gente, é, por exemplo, nós somos psicólogas, né? Que foi um exemplo que a Ana já trouxe. Então, eu sou psicóloga quando eu estou no consultório. Quando eu estou fora do consultório, eu sou a Thaís. Eu posso ser a Thaís filha, eu posso ser a Thaís amiga, eu posso ser a Thaís namorada. Eu não vou ser a Thaís psicóloga 24 horas. Exatamente. Né? E aí, imagina se você, como diz a Ana, não se descola desse papel. Imagina que eu tô lá num jantar de família. Aí tem uma tia minha contando uma história triste e eu ali, né, analisando ela. Porque as pessoas perguntam isso pra gente o tempo todo, não é? Ai, você fica analisando as pessoas toda hora? Eu tenho uma resposta muito boa. Eu falo, você está me pagando? Eu também. Se começar a me pagar, começa a analisar. Mas como ninguém pagou ainda, Exato. A gente já tá aqui. E não é sobre o dinheiro, é porque se trata de um trabalho. Sim, exatamente, né? Até porque quando a gente fala em... Eu sei que não faz parte desse tema, mas trazendo um pouco, quando a gente vai falar sobre dinheiro e o valor investido no processo terapêutico, a gente vai falar sobre o valor que o próprio paciente investe nele mesmo, né? Com certeza. Com certeza. Em psicanálise a gente fala muito isso, que Sim. o valor da sessão, o valor que se paga está muito atrelado ao valor de si. Né? Mas enfim, esse é um tema para um outro momento, né? Momento. Mas aí você falou da persona. Então a persona, percebe, são esses papéis que você executa e isso vai depender do contexto em que você está inserido, certo? Exatamente. Ele precisa ser adaptativo. A persona, ela é adaptativa. Ok. E aí o outro que você falou? O outro que eu falei é a sombra, né? Então, tudo aquilo que nós negamos em nós mesmos, ou que a sociedade considera inaceitável, nossos desejos reprimidos, instintos, ou aquilo que a gente não conseguiu vivenciar,
ele está na nossa sombra. É sempre importante informar, né, e esclarecer que na sombra não tem só conteúdos negativos, como as pessoas costumam acreditar, né? Acho que o termo sombra aí vem um pouco do sombrio, traz a gente para um lugar De algo ruim, algo que algo tem que ficar obscuro, escondido. e não é isso, né? Na verdade, tudo aquilo que a gente não consegue vivenciar, sendo bom ou sendo ruim, isso fica arquivado lá. É como o Porque, inconsciente do exatamente, Freud? fica no inconsciente, porque a gente pode acessar em alguns momentos, seja pelo processo terapêutico, seja por um filme que você assiste, de repente tem um conteúdo psíquico e emocional ali que te atinge de alguma forma, que você pode trazer algum desse conteúdo e ele constelar na consciência, ou seja, vir para a consciência e você entender que tem algo ali para ser trabalhado. Entendi. Então, inclusive na sombra você pode encontrar potenciais, É, coisas que eu até lembro, eu sempre falo isso, às vezes aquilo que você tem mais dificuldade que talvez esteja no seu lado sombra, talvez seja a sua maior potencialidade, talvez seja por ali que você precisa explorar. Eu vou contar uma história pra vocês bem rapidinha, gente. Eu, Thaís, sempre, vocês vão falar mentira, mas é verdade. Eu sempre fui muito tímida. Extremamente tímida, tinha um medo absurdo de me expor, de falar em público. olha só. E eu brinco com os meus amigos, eu falo, não sei o que aconteceu, que virou uma chave aqui, que agora o que eu mais quero é falar. Fala mais que a nega do leite, como diz o ditado. Exatamente. Mas era um medo. Era o medo de me expor, o medo de Sim. ser julgada. Então, aquilo que eu tinha mais medo, eu comecei a explorar isso como um potencial, porque eu falei, poxa, mas principalmente quando eu comecei a ver algumas coisas que eu, de repente não concordava, ou que eu comecei a falar, poxa, mas eu tenho conhecimento para passar, por que não dividir? E aí você vai Sim. usando um pouco desse seu medo como uma mola propulsora para você poder crescer. E é claro que a gente vai também explorando ou Sim. aprendendo, ou você vai lendo, ou você vai se aperfeiçoando para fazer aquilo melhor. Mas eu acho que tá um pouco ligado a essa questão da sombra, é isso, Sim, Ana? sim, tá ligado. Porque nós somos seres em potencialidade, né? Em todos os sentidos. Então, eu costumo dizer, né? Quando você escolhe ser psicólogo, arquiteto, você deixa de ser dentista ou médico ou professor, por exemplo. Mas não é que você deixou de ser e isso não existe mais em você. Se aquilo de alguma forma retorna, se você cria essa habilidade, você, em potencialidade, é capaz de fazer. Então, às vezes as pessoas acreditam que porque, eu tenho muita vergonha, eu não consigo, né? Eu me sinto incapaz. A gente precisa explorar esse conteúdo, né? E compreender o que tem por trás, porque assim, nós somos 880, nós somos bons e maus, tudo na mesma proporção. E Tipo aquele, yin yang. yin yang, exatamente. Não utilizando juízo de valor, mas é que nós somos na mesma proporção, o sim e o não, por exemplo. Uhum. E que eu acho que, inclusive, ter esse yin yang, o sim e o não, é o que abre a possibilidade da gente transitar e eu acho que talvez até da gente isso talvez fazer um pouco de escolha também, né? Porque Claro. eu tenho uma. Vou citar Harry Potter, gente, assim, uma filosofia muito profunda. Tem um filme do Harry Potter que fala assim, uma cena que eu gosto muito, mas eu tô brincando, mas é sério. Que ele fala assim, eu tenho medo de me parecer com ele. Aí eu lembro que tem o Harry fala pra um dos personagens, que é o Sirius Black. Tá. E aí ele fala assim, eu tenho medo, tenho medo de parecer com ele. Ele fala assim, não importa. Ele falou, você pode parecer com ele. E todos nós temos luz e sombra. O importante é para que lado você vai seguir. É para aquele que você Exatamente. dá força. E não que eu tô dizendo que a gente tenha que negar a sombra, mas a gente Não. tem que olhar para ela e falar o que eu posso trazer à luz, o que eu posso Sim. desenvolver, o que eu posso melhorar, onde é que está o potencial disso. E trazer a luz no sentido de trazer para a consciência, né? Porque a Isso. chave é tornar os conteúdos sombrios conscientes. Sim, bacana. Né? E o que mais? A gente falou então da persona, a gente falou da sombra, a gente tem o ânimas. A ânima e o ânimos, né? Tá. Então, o lado feminino na psique masculina e o lado masculino na psique feminina. E aqui não está relacionado a gênero, né? Mas aos conteúdos que nós temos. Tanto o homem tem o feminino, né, que é a ânima, e a mulher o masculino. E aí a gente sempre fala, né, quando isso está polarizado para um lado só,
Aí é aquela mulher que resolve tudo, que decide tudo, que enfrenta tudo, que resolve tudo. E aquele homem que não consegue escolher a comida que come, né? E aí a gente não tá falando aqui de machismo e nenhuma dessas classes, mas a gente está falando de posicionamento. Então, o que fez essa mulher estar neste lugar, agir dessa forma? O que fez esse homem também, né? O quanto o ânimos nela está ativado para ela estar na ação o tempo todo e quanto a ânima dele está ativado para ele não reagir num sentido de ir aceitando algumas coisas, né? Então, isso precisa de alguma forma estar no caminho do meio, né? Que os dois consigam ser desenvolvidos, porque a gente compreende que quando está para um lado só, essa mulher, por exemplo, ela não vai aceitar ser cuidada muitas vezes. E esse homem pode não ser resolutivo, ou vice-versa, né? Porque daí pode também o ânimo estar muito ativado nesse homem e a ânima nessa mulher, e eles também se identificarem com essas questões. E aí, aqui quando a gente fala de estar ativado, a gente não está falando de passe de mágica, né? A pessoa fala assim, então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um ritual? Comprar umas pedras. Exato. Não. Como é que faz para poder equilibrar? Gente, autoconhecimento. Não tem saída. A autoconsciência. É se perceber e entender, inclusive, aí eu imagino, né, apesar de não ser a minha abordagem, que isso também está muito relacionado com a história de vida de cada um de nós. Sim. Se essa mulher, ela teve uma referência, por exemplo, de que mulher não precisa depender de homem, de que a mulher tem que resolver tudo sozinha, ou ela, de repente, teve uma criação onde colocava-se um homem muito num papel secundário, talvez ela tenha muito ativado esse lado. Sim. E por isso ela tem essas dificuldades. Então, percebam que não é nada místico aqui. Não, né? Neste não é. caso aqui da Sim. psicologia junguiana. Sim. E sim o quanto você vai desenvolvendo, dando mais potencialidade para um ou para outro de acordo com a sua própria história. É Sim. isso? E repetindo muito o comportamento, né? Padrão de comportamento aprendido. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, em famílias em que várias gerações as mulheres são mães e os pais dessas crianças ou estão ausentes ou não fizeram parte desse contexto familiar. Essas mulheres precisaram ir fazer, né? Uhum. Aí, de repente, alguém na história dessa família resolve fazer ao contrário. Aí parece que ela está saindo do escopo, né? Na verdade, não. Ela, de alguma forma, está tentando equilibrar isso nela para não repetir. Né? Uhum. Porque senão ela também entra no padrão de resolver, de que eu não preciso de ninguém, de que é só continuar a vida. E isso traz um sofrimento, né? Uhum. Ou ao contrário também, né? Aqui eu tô dando um exemplo, mas assim, tudo que é polarizado traz um sofrimento. E se traz sofrimento, ele precisa ser olhado. Sim. Eu sempre falo que em psicologia tudo depende da intensidade, da frequência e do prejuízo, né? Sim. E como você colocou, se tudo tá demais para um lado ou para o outro, realmente pode ser aí algo que vai adoecendo. Aí a gente vai trazendo adoecimento psicológico, né? Emocional, físico. Porque a gente fala de psicologia, mas a gente fala de psicologia emocional, psicologia espiritual. Não psicologia espiritual, a gente fala de corpo, mente e espírito. Eu sempre gosto de falar isso. Né? A gente é um conjunto de todas essas coisas. E aí, o último qual que é, Ana? self, que é o si mesmo, né? O arquétipo da totalidade, o centro organizador da psique. É o objetivo final do amadurecimento psicológico. Então, é como a gente falou um pouco mais cedo, né? Chega um momento da nossa vida aí que a gente tem um chamado da alma. Ou seja, qual é meu propósito, né? Por que eu estou aqui? O Jung costumava dizer que o nosso inconsciente, o nosso self é a nossa alma. Em um determinado momento, ele vai chamar para o retorno, né? Para retornar. E aí, quando vai retornar... Voltar à essência, é isso? Exatamente. E aí, voltando à essência, o que eu levo, né? O que eu tenho, o que eu construí, quem eu sou, faz sentido? E aí a gente começa, muitas vezes, ter as crises, né? Que diziam crises de meia-idade, né? É verdade. Tem um momento que... Será que é esse momento, depois dos 40, que a gente entra nesse lugar, ou não? Alguns autores vão dizer que para psicologia analítica é chamado de metanoia. Alguns autores vão dizer que nós passamos por várias metanoias na vida, 25, 35, 45. Metanoia é o quê? A metade da vida. Tá. É o momento em que o chamado da alma se concretiza e aí você decide se você vai, conforme a sua alma pede,
ou se você resiste, né? E aí, normalmente, quando você resiste, algo trágico acontece, porque... Trágico de algo de ruim mesmo. Exatamente. Da tragédia grega, né? Algo trágico acontece. Então, não muito raramente a gente vê casais, né? O Jung diria após 40, 45, enfim. Casais que se separam, tem muitos divórcios nesse período da vida. As pessoas começam a questionar se o que elas estão fazendo realmente faz sentido, se ter aquilo que elas têm faz sentido. Quantas vezes a gente vê reportagens de pessoas que largaram tudo, né? Eram CEO de multinacional e foram para a praia para viver da arte na praia. Sabe, assim, literalmente. Vender coco. Acontece, né? A gente tá aqui indo, mas assim, eu acredito que muitos de vocês em algum momento já se questionaram, né? Será? Até ontem era a vida perfeita. E aí, de repente, um dia acorda. Eu tô falando assim, não é de repente, vão acontecendo umas coisas e fala assim: nossa, parece que eu não sinto mais tanto prazer nisso, parece que alguma coisa mudou, que eu quero fazer algo diferente. Então, é esse chamado. Entendi. Muito Né? bacana. E aí, pra gente fechar aqui, fechando o nosso tema, Sim. Ana, uma pergunta que eu não fiz e que vocês devem ter curiosidade. Sonhos. Sonhos para Jung. Sonhos para Jung, ele tem um efeito reparador, né? Ou seja, quando a gente não está dando conta de alguma coisa nessa vida real, eu diria aqui, né? A gente começa a sonhar, esse inconsciente, através de símbolos, começa a mandar mensagens para que a gente torne consciente algumas informações aí para ajudar no nosso processo de vida e de individuação. Então, como eu costumo dizer, né, o sonho é muito individual e quem sabe sobre o seu próprio sonho é o sonhador. O que a gente faz no processo terapêutico é conseguir ampliar simbolicamente esse sonho para ver uma interpretação a partir da experiência de vida e do processo terapêutico do paciente. Então, não é uma coisa assim que eu estou no churrasco de família, o pessoal me conta um sonho. Às vezes minha mãe fala, né? Ai, sonhei com tal coisa. Sonhei né? com uma cobra. Aí eu falo, então, preciso ir lá falar com a sua psicóloga. Porque a cobra é cobra. Todo mundo acha que a cobra, né? Tem o mesmo... Sonhei com a traição, tô sendo traída, não matei, agora o que eu vou fazer? E na psicologia analítica não, porque ela não tem o mesmo significado, né? Além de ela ter várias simbologias em diversas culturas. Então, quando a gente traz isso para o paciente, em processo terapêutico, ele vai começando ali a identificar o que faz sentido para ele diante da história de vida dele. Entendi. Então, isso vai ampliando simbolicamente. Tem sonhos que a gente passa várias sessões falando sobre ele, Verdade. porque o paciente vai inclusive sonhos ali. que se repetem, né? Exato, muito. E, por exemplo, sonhos premonitórios. São possíveis, né? A gente compreende que, por exemplo, o inconsciente, ele consegue captar o que muitas vezes ainda não aconteceu, né? A gente tem a questão da sincronicidade, que é algo que depois a gente pode falar, mas, por exemplo, os déjà vus, né? Que acontecem. Nossa, eu te vi assim, você estava falando exatamente isso, né? Algumas linhas teóricas vão dizer que isso é possível porque o inconsciente conseguiu captar aquela situação antes dela acontecer. E os sonhos premonitórios são possíveis de acontecer. Né? Eles existem. Eu já tive caso de paciente que a família inteira, por parte das mulheres, então a avó, a mãe, a tia, ninguém tinha falado. E ela tinha sonhos premonitórios. Mas a questão religiosa era tão forte que elas não traziam. E aí, quando ela começou a ter, eu falei, você sabe se a sua família tem? Porque ela sonhava e acontecia assim, no máximo 2 semanas. E ela falou, nunca me falaram nada. E quando ela foi questionar, toda a parte feminina da família dela tinha sonhos que aconteciam. Que legal, show de bola. Ana, nosso papo passou tão rápido, passou tão rápido, mas acho que a gente conseguiu trazer a mensagem para o nosso pessoal. Sim. Gente, deixa seus contatos se vocês quiserem saber mais também, entender mais sobre arquétipos, sobre sonho, sobre como funciona a psicologia, a terapia com a Ana, né, por meio da psicologia junguiana analítica. Aí vocês podem chamar ela. Ana, repete para o pessoal aí os seus contatos. Sim, meu Instagram é @psicóloga Ana Paula Café, no Facebook também. E o WhatsApp é 11 96652 3453. Manda uma mensagem que a gente conversa. Vai começar grupo terapêutico de mulheres também. Fala do grupo. Só
entrar em contato, ele vai ser realizado durante 3 meses, encontros quinzenais de 1h30, vai ter presencial e online, presencial em São Paulo, Santana. E quem tiver interesse, entre em contato que eu passo mais informações. Então, bora pro grupo, gente. Vamos aí explorar uma mulherada, entre em contato para participar do grupo. Aproveitar Esse momento aí único de cuidado, de autocuidado. Gente, muito obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Obrigada, beijo, tchau.